Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está de volta com o CésarCast IA, a série técnica que tem a intenção de falar sobre IA gerativa, ajudar com ideias, discussões, reflexões, possibilidades no dia a dia das pessoas e das organizações. Hoje, a gente vai estar aqui falando sobre um assunto relativamente polêmico por aí, a utilização da IA na educação. A gente vai explorar diferentes intersecções entre tecnologia, inovação, sociedade, e para isso a gente tem aqui com a gente 3 especialistas, trazendo cada um uma perspectiva diferente para a discussão. Mas antes, roda a vinheta. Então, como vocês já sabem, eu sou o Grilo, sou design lead aqui no César e sou o host dessa série. Comigo hoje está uma pessoa que vocês já conhecem, Rafael Melo. Fala aí, Rafael, lembra para eles quem você é. Olá pessoal, eu sou Rafael Melo, eu sou pesquisador aqui no César, professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou aí trabalhando com IA na educação há mais ou menos uns 10 anos já. E junto com o Rafa, a gente também tem outros 2 ilustríssimos convidados. Elaine Harada Oliveira. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine Harada Teixeira de Oliveira, professora do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas e trabalho com informática na educação. Bem-vinda, Elaine. Obrigada. Christian Sequinel. Bom dia, né? Eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, lá no sul, né? Na cidade de Araranguá, cidade um pouco desconhecida aqui de todo mundo, né? Fica uns 200 quilômetros abaixo de Florianópolis. E venho trabalhando já com IA na educação há bastante tempo, quase uns 20 anos já. E a convite do Rafael, a gente veio aqui participar do podcast do César. Show de bola, bem-vindo. E a gente está aí com uma representatividade geográfica bem legal aqui do Brasil, né? Verdade. E bora lá então. Então, como a gente costuma sempre fazer por aqui, a gente gosta de dar alguns passos atrás para situar um pouco o público que não é tão especialista no assunto como as pessoas que estão aqui na mesa, né? E sempre que a gente fala de IA gerativa e tudo mais, devido a esse boom que teve nos últimos meses, às vezes a gente tem a sensação de que tudo começou ontem, tudo começou no ano passado, né? E eu, especialmente, pessoalmente, tenho a sensação de que quando a gente fala em IA na educação, esse sentimento é ainda maior, que as pessoas não recordam sobre como que a IA já estava junto com a educação no histórico. E aí eu queria começar propondo um histórico e pedir para o nosso convidado, Christian, falar um pouco sobre o histórico do uso da IA na educação. Perfeito. Realmente não é algo tão recente assim, né? A própria IA, ela vem lá da década de 1950, mas os primeiros sistemas que eles começaram a desenvolver com conhecimentos bastante específicos, que eram chamados de sistemas especialistas, lá na década de 1970, eles costumavam ter uma arquitetura de sistema em que o conhecimento ele era centralizado dentro de uma única base. E como o conhecimento, né, daquele sistema ficava descrito dentro de um mesmo espaço, os pesquisadores começaram a pensar, então, assim, não, vamos utilizar esse tipo de sistema não só para identificar problemas, mas também para auxiliar na educação. Então, a IA na educação ela já vem lá da década de 1970 e vem crescendo aqui no país nos últimos anos largamente, né? Na comunidade que a gente atua, que é a comunidade especial, a Comissão Especial de Informática na Educação da SBC, a gente tem gente trabalhando em IA na educação desde a década de 1980, fortemente, né? E hoje em dia ela já está bastante difundida, sobretudo naquilo que é relacionado à pesquisa, né? Então a gente encontra bastante dentro das universidades, né, dos institutos, né? A gente tem bastante ferramentas, uma quantidade de ferramentas já muito grande, pode-se dizer assim, né? O que falta ainda em termos de disseminação é conseguir transformar todo esse conhecimento que a gente tem dentro da academia em produtos que realmente cheguem no usuário final, né? Isso aí é um passo que o nosso país aqui ainda está precisando dar e está faltando, né? Mas em termos de conhecimento e de geração de ideias, de geração de produção científica, aqui no país a gente está bastante avançado.
E mais ou menos isso, assim, que eu tinha para comentar. Não sei se vocês têm algo para acrescentar aí, Rafael e Elaine. Só complementando aí também, né? A comunidade que trabalha com IA na educação, inicialmente focava muito, como o Christian falou, né? Esses modelos especialistas. Então, a quantidade de ferramentas para treinamento específico, né? Uma das primeiras ferramentas que eu vi era para treinar o conserto de aeronaves. Né? Então era ali um passo a passo muito específico que você não tem tantas aeronaves quebradas assim para que você vá fazer o conserto. Então, um simuladorzinho lá bem básico. É importante dizer, né? Há 50 anos atrás a gente não tinha a tecnologia de hoje. Uhum. Então era muita coisa assim... Você ia fazendo os passos e o sistema já imaginava ali um conjunto de cenários para o próximo passo e ia indicando algum conteúdo para ajustar ali. Até né? meio também... delimitado, né? O domínio Isso. era bastante delimitado. Então, por exemplo, a gente não tinha a quantidade de dados que a gente tem hoje para fazer um treinamento de um sistema como a gente tem hoje, como o próprio ChatGPT, né? Que usa a internet inteira. Mas, então, os sistemas não eram tão construídos à base de dados, mas eram construídos de maneira um pouco mais artesanal, com a utilização de algum especialista que ficava do lado daquele engenheiro de conhecimento e que ficava, digamos assim, dizendo quais as regras que aquele sistema tinha que obedecer para resolver um determinado problema. Então, isso era muito feito na área médica, né? Então, por exemplo, um sistema de diagnóstico, né? Na década ali de 1970, esses sistemas de diagnóstico eram chamados de sistemas especialistas justamente por isso. Eles eram construídos com um especialista, né? Então tu tinha um engenheiro de conhecimento, tu tinha o especialista, normalmente um médico, né? E daí aquele especialista ia dizendo para o engenheiro de conhecimento como que o diagnóstico era realizado, o engenheiro de conhecimento ia traduzindo aquilo ali em regras que poderiam ser programadas e no final montava o sistema. Então essa realidade, né, de 50 anos atrás, ela mudou completamente, né? Hoje a gente não tem mais um cenário como esse, a gente tem, sim, o especialista ele acaba participando, mas como um validador do estágio final, né? Do sistema, mas as regras elas são geradas de maneira automática, né? Por meio da quantidade infinita de dados que a gente possui. Conhecimento que a gente já tem. Exato, que antes não era disponível, né? Então, isso aí que a gente pode dizer, assim, se fosse fazer uma comparação, né? Como é que era antes e como é que é hoje, eu iria por esse lado, né? Nessa disponibilidade muito grande de dados e em que a gente pode extrair de maneira automática o conhecimento, enquanto antes a gente tinha que trabalhar quase como um artesão, né? Daquele conhecimento ali, precisava de uma pessoa o tempo inteiro do lado para construir aquela base de conhecimento, né? O esforço para ensinar a IA era muito maior. Para construir era muito maior. Hoje a gente está... As ferramentas... Bom, a própria chamada ali do podcast já fala, né? De IA gerativa ou generativa, né? Hoje a gente já está num ponto em que a própria IA já está gerando o conhecimento de maneira automática, né? Quer dizer, não precisa nem ser... Ela mesma já consegue gerar, né? Então está num outro nível. A gente deu passos largos aí. Só mais uma curiosidade, né? Que a gente fala aí do ChatGPT, uma das aplicações é você fazer a conversa, né? com o próprio ChatGPT. Mas utilizar chatbot em educação também já é uma área que está há muito tempo aí, né? Obviamente, talvez as respostas, as perguntas, a interação não fosse tão realista quanto é hoje com o ChatGPT, mas já existia há muito tempo. Né? Quero trazer isso só para a gente reforçar esse recado, né? Que há 50 anos já tem empresas, já tem pesquisadores, já tem professores e alunos interagindo com IA na educação. Né? Hoje nós temos uma tecnologia mais sofisticada e a gente pode pensar em aplicações mais sofisticadas, mas as ideias principais vêm lá de trás. Exatamente. Eu acho que eles resumiram bem mesmo. Eu só estava lembrando dos sistemas multiagentes. Lembra? Um tempão atrás a gente falava muito que era já ter agentes inteligentes interagindo, fazendo papel de professor, de aluno. E na verdade não é novo mesmo. Mas eu acho que eles assim, deram um bom panorama.
Legal. E eu acho legal a gente sempre trazer esse histórico, né, por dois motivos. O primeiro é a gente reduzir aquele medo, né, de uma coisa nova que está acontecendo agora. E a outra é mostrar que isso não aconteceu por acaso. Então, esse é fruto de um longo trabalho que a gente já vem se dedicando e pesquisando. E as coisas não brotaram agora, né? Como basicamente tudo na vida. Mas, muito interessante a contextualização. Mas eu queria saber mais aqui no Brasil. O que tá acontecendo? O que vocês especificamente estão envolvidos em projetos usando a IA? Eu queria começar com a Elaine. Certo, obrigada. Como o Christian falou, nós fazemos parte de uma comunidade de informática na educação, que é mais geral, né? Mas especificamente na de IA na educação. Eu, particularmente, trabalho com programação introdutória, e para isso nós usamos um juiz online, que se chama CodeBench, foi desenvolvido lá na UFAM. Ele é um juiz online em que o aluno codifica na própria ferramenta, submete o código e ele é corrigido, e já tem um feedback automático, né? Se está certo, está errado, quantos por cento, enfim. E boa parte da pesquisa que a gente faz em cima dessa disciplina, dessa ferramenta, é baseada em IA. Então, até eu vou falar isso mais tarde, mas não é algo que está realmente em produção, assim, a gente usando muito IA, mas a gente pesquisa muito com IA. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que tem dificuldade e possivelmente ele não vai passar. Então, com essa IA, a gente prevê isso e a gente está avançando um pouco e tentando explicar isso. Porque não basta falar assim, você não vai passar. Ou falar para o professor, esse aluno tem grande probabilidade de não passar. É legal falar por quê? Né? O que ele está fazendo que está levando a isso? Então, isso já é IA explicativa. Ou seja, eu tento... Não é mais uma caixa preta, a gente tenta transformar isso numa caixa transparente, que a gente fala, e dizer, é porque ele não está assim, fazendo exercícios suficientes. Ou, de repente, ele está deixando sempre para a última hora e não é em tempo de, né, ter o aprendizado necessário. Ou ele está faltando muito, ou ele está muito copiando e colando o código, ao invés de, né, codificar mesmo. Então, eu acho que essa é uma pesquisa assim, que a gente está tentando investir bastante, porque acho que é tanto útil para o aluno quanto para o professor, né? Para o aluno, inclusive, porque ele mesmo pode se regular, sabe? Falar, gente, eu não estou me dedicando como deveria. Às vezes a gente até sabe, ele sabe, mas de repente o sistema falando é outra coisa, né? Nós também trabalhamos muito, assim, tentando aliviar um pouco a carga do professor. O professor, e a gente sabe, ele tem muita carga. Né? Tem que corrigir trabalho, fazer o trabalho, corrigir o trabalho, dar feedback. Então, são áreas que a gente também está tentando, a gente está pesquisando, né? Como gerar automaticamente esses exercícios, essas listas balanceadas. Né? Eu não quero que um aluno receba uma lista que seja bem mais fácil que o outro aluno. Exercícios também balanceados. Enfim, tem uma lista grande de coisas que nós estamos fazendo, aplicando IA na educação. Legal. Mais alguém? E no fim eu falei só do nosso trabalho, então fiquem à vontade para falar dos trabalhos da comunidade. Com vontade de usar lá em Santa Catarina esse sistema aí, depois tem que passar para a gente. Exatamente. Não, eu tenho trabalhado muito na área de processamento de linguagem natural para analisar textos educacionais, né? Então, por exemplo, correção de redação, correção de questões abertas ou até geração de mensagens de feedback para o aluno. E aí, só para pegar um exemplo mais concreto, a gente desenvolveu recentemente no laboratório que eu faço parte, uma ferramenta chamada Tutoria. Eu gosto de falar dela porque ela traz um pouco até os conceitos do que eu acredito que a IA deve interagir na educação. Então, como é que funciona essa ferramenta? O professor envia uma atividade para o aluno, né? O aluno que pode ter questões de múltipla escolha, questões abertas, por exemplo. O aluno ela faz a atividade, devolve para o professor e aí a ferramenta captura as perguntas e as respostas, as perguntas que o professor fez e as respostas do aluno. E aí o professor começa o processo de corrigir, né? Então, a nossa sacada foi, ao invés do professor ter que corrigir um a um, ele vai criando tags ali na resposta do aluno, vai dizendo, esse trecho está certo, aquele trecho está errado. E ali ele já pode colocar uma mensagem ali para, sei lá, a tag 1 é a resposta, o conceito X está incompleto. E aí ele explica porque está errado. E aí quando ele vai corrigir o segundo aluno,
o nosso sistema usa IA para recomendar essas tags na resposta do aluno. E aí o professor vai lá e concorda ou discorda da recomendação. E aí vai passando, à medida que o professor vai criando as tags e vai corrigindo as questões, o sistema vai aprendendo e vai melhorando o resultado das recomendações. Né? Obviamente, se você tiver uma turma com 10 alunos, talvez não faça sentido usar um sistema desse, porque não vai ter nem tempo de aprender. Mas eu particularmente usei numa turma que eu tinha 60 alunos. Então imagina o que é você corrigir. Eu fazia lá 4 provas, cada prova tinha mais ou menos 5 questões abertas. Cada questão aberta é respondida por 60 alunos. Então vê aí a quantidade de tempo, né? E aí acaba que o professor, no final das contas, quando você não tem uma ferramenta para lhe ajudar, você dá a nota. E aí cai no problema que a Elaine falou. Aí o aluno vê lá, beleza, tirei 5, tirei 10, tirei 0. Mas o que é que eu faço a partir daqui? E aí a ideia do nosso sistema é... Você vai criando lá as tags, recomendando, você vai colocando o feedback... E aí, no final, o sistema cria uma mensagem personalizada para cada aluno, baseado no que ele acertou, no que ele errou, e vai trazendo aquelas mensagens que o professor já foi colocando. E aí a gente, mais uma vez, usa outra camada de IA para deixar o texto mais fluido. Né? Porque se você simplesmente pegar os comentários do professor aleatoriamente, vai ficar lá uma lista de itens, não vai ser um texto bonito, né? E aí a gente cria esse texto fluido e envia para o aluno por e-mail. E aí, só para concluir também, para não ficar falando muito, mas assim, eu quis trazer esse exemplo porque tem alguns elementos do que eu acho que a gente deve se preocupar quando está usando IA na educação. O primeiro elemento é colocar o professor no loop. Né? Então, sempre que a gente vai desenvolvendo algum tipo de ferramenta, eu particularmente lá no meu grupo, né, Elaine também, eu sei que a gente trabalha assim, ela acabou de falar no CodeBench, eu acho que é similar. A gente pensa numa ferramenta para potencializar o que o professor está fazendo. E não para fazer uma coisa automática. Então, o primeiro ponto aí. Por isso que a gente não coloca as tags no texto. A gente recomenda e o professor diz sim ou não. Mas é o professor que toma a decisão. Acho que isso, só fazendo parênteses, é muito importante, porque às vezes os professores podem ficar com medo, né, de usar IA. Falar, não, eu vou ser substituído, não... Vai que chega uma mensagem que, né, é desnecessária, mas incluindo ele no processo, isso acho que enriquece o processo. Eu acho que é muito importante. Né? Exatamente. Fala, não, nada disso serve para mim. Vou eu mesmo escrever a mensagem. Eu acho que é muito importante. Não, isso casa bastante com o que era o segundo ponto que eu ia falar, que é se a gente quer fazer uma ferramenta ou para o professor ou para o aluno usar, o que é que a gente precisa fazer? Conversar com professores ou com alunos. Exatamente. Então, por exemplo, essa ferramenta, inicialmente, o projeto dela era para focar só no feedback. A gente não ia ajudar o professor a corrigir. A gente ia ajudar ele a enviar feedback. Mas a gente foi conversar com os professores e eles disseram que não tinha tempo para enviar feedback. Porque eles estavam atolados de atividade para corrigir. E aí o problema deles é, beleza, vai ser legal ter uma ferramenta para enviar feedback, mas se eu não corrigir a atividade, não tem feedback. E aí foi quando a gente deu um passo para trás, né? A gente replanejou a ferramenta para continuar enviando feedback, porque a gente acha importante isso para o aluno saber o que fazer a partir da atividade, mas ajudando o que o professor de fato precisava, que era corrigir a questão. Tiveram que pivotar ali a solução. A gente mudou completamente a solução no início. Mas acho que é isso, assim, para compartilhar um pouco do que a gente está fazendo. Não, bacana. No meu caso ali, o grupo que a gente tem, ele trabalha bastante com a ideia de proteção da trajetória acadêmica e estudantil, né? Então, os projetos que a gente está executando atualmente estão normalmente relacionados com o combate à evasão do estudante ou do acadêmico, né? Do sistema onde ele está, sistema educacional onde ele está inserido, né? Então, uma das iniciativas que a gente tem é o produto que a gente está desenvolvendo, se chama Lance, né, que é um acrônimo de Learning Analytics como serviço. Basicamente o que a gente faz é assim, o aluno ele está dentro do ambiente virtual de aprendizagem, né? Hoje a grande parte do ensino migrou muito para o híbrido, né? Então a gente tem assim uma expansão bem forte da utilização dessas ferramentas online, né? Como o Moodle, por exemplo. E
E quando a quantidade de alunos ali é muito, muito grande, né, fica mais difícil para o professor entender aquele conjunto de alunos, né? É diferente de quando tu está num sistema presencial, que tu tens aquele contato diário com o aluno e tu Tem mais conhece. referência, Exato, né? Então, no online ali, às vezes tu tens uma turma grande, tu não sabe direito onde está cada um, né? Então, a ferramenta ela tenta ajudar o professor a entender como que os alunos estão se movimentando dentro do ambiente, né? E daí apresenta para o professor estatísticas que são descritivas mesmo, que não estão relacionadas com inteligência artificial, como, por exemplo, os teus alunos estão acessando o teu curso mais em tal horário, em tal dia da semana, ou das atividades que tu colocou ali, essa aqui é a atividade que mais está sendo procurada, né? Esse aqui é o material que está mais sendo usado, enfim. E o que a gente colocou de inteligência artificial ali? A gente fez assim, com base no comportamento, né, dos estudantes dentro do ambiente virtual de aprendizagem dos semestres anteriores, né, a gente tenta criar um modelo, né, de predição que pega os movimentos do estudante atual, né, as características do movimento daquele estudante dentro do ambiente naquele momento, e tenta identificar se aquele movimento está parecido com o movimento de alguém que evadiu do curso anteriormente, né? Então ele observa esse padrão. Se aquele padrão daquele estudante está parecido com o padrão dos estudantes que anteriormente evadiram ou reprovaram, então aquele estudante ali é um ponto de atenção para aquele professor, né? E daí essa ferramenta ela já está em utilização em 2 instituições, no Instituto Federal Catarinense e no Instituto Federal de São Paulo, em poucas disciplinas ainda, né? Então, bateria de testes. Ela está com financiamento da RNP e do CNPq. E o grande desafio, né, não é somente fazer essa identificação dos estudantes que estão em risco, mas fazer essa explicação, né, que foi o que a Elaine comentou no começo. Quer dizer, tá, ele está em risco, mas e aí? Por que ele está em risco? O que eu faço, né? Então agora a gente está justamente trabalhando nessa ideia do feedback para o professor e para o aluno, né? Então, coisas que a gente pensou em inserir na ferramenta são coisas ainda, são características bastante simples, como avisar o aluno que, por exemplo, esse aluno que está em risco, né? Olha, a gente identificou que quase todos os alunos da tua turma já entregaram essa atividade, né? Ou já assistiram esse vídeo, porém tu ainda não assistiu, né? Então tentar resgatar esse aluno desse jeito, né? A partir da explicação do modelo, do porquê que aquilo está acontecendo. Então mais ou menos assim, é assim que a gente vem trabalhando com a IA dentro desse software específico que é o Lance. Eu queria só fazer um complemento aí, eu não sei se tem também gestores aqui de universidades e escolas, e enfim, só para dizer que às vezes você acha que você tem que ter uma super base de dados e, enfim, toda uma arquitetura para você começar a usar IA. Mas, na verdade, existem sistemas que trabalham com a presença e a nota dos alunos. Você já começa a conseguir inferir algumas coisas. A gente está falando aqui de atividades que os alunos já fazem cotidianamente, né? Seja uma atividade escrita, seja um código que ele já vai fazer. A gente está falando de muitas informações que tem no próprio ambiente já, né? O que o aluno está acessando e o que não está acessando. Então, às vezes, as instituições ficam com medo, né? Assim, não vou falar de IA e trazer IA porque eu vou ter um grande trabalho. Mas os dados já estão lá, né? Então, muitas vezes, a gente... o X da questão não é nem que você tem que se preparar, né? Os dados estão aqui, a gente já pode começar a trazer informações relevantes. E, assim, a tendência que eu vejo quem não começar a usar esse tipo de tecnologia, pelo menos, não precisa ter todos os ambientes da sua universidade utilizando IA. Mas se você não usar nada também, já está começando a chegar o tempo que você vai começar a ficar para trás. Porque é isso, antes você tinha a turma de 10, agora você tem uma turma de 100. Antes você tinha o ensino presencial, agora você tem no mínimo o híbrido.
Antes você tinha... o acesso à internet era muito difícil, agora já está mais fácil. Então, com o mundo em movimento, se as instituições não começarem a se movimentar, em breve elas não vão conseguir mais acompanhar o ritmo do mercado. Né? Então, acho que se tiver algum gestor aí ouvindo a gente, pode ficar atento a isso, que a IA pode ajudar bastante. E isso traz algumas coisas que eu acho muito legal. A gente está sempre discutindo quando a gente fala de IA, né? Que é usar IA para problemas que não são os problemas que a gente tem hoje, né? E sim para problemas que vão aparecer. Vocês falaram muito aqui, todo mundo falou sobre a questão da explicação, né? Usar a IA como... Você até usou o termo IA explicativa. E eu acho isso fantástico, porque hoje é uma coisa que a gente não está preocupado com isso. A gente não precisa usar outros recursos para estar explicando aquilo que a gente está fazendo. Mas a nossa própria relação com tecnologia vai mudar. A tecnologia vai ter que nos explicar por que ela está tomando determinadas decisões, bem entre aspas, assim, né? E eu sempre lembro em outros projetos, em outros contextos, a gente fez muito projeto aqui, por exemplo, usando IA em sistemas veiculares, né? Então, hoje, a gente sempre usou a tecnologia para que ela ajudasse o ser humano a tomar decisões dentro de um veículo, e agora a gente precisa usar a tecnologia para nos explicar, né? Nos dar satisfação de por que algumas coisas estão acontecendo ali no carro. E eu acho que isso faz fit também com a educação, né? Então, por que algumas coisas estão sendo feitas e como que a gente precisa passar isso para todo mundo que está envolvido no processo educativo. Mas, dito isso, a gente chega naquele momento que a gente vai colocar o nosso membro da squad aqui no jogo para falar sobre IA gerativa, né? Ou IA generativa. Temos essa discussão que a gente não vai resolver aqui. Mas eu queria que vocês falassem um pouco, então, esse novo uso da IA para gerar coisas, como que ela vai impactar a educação. E aí, Rafael, puxa aí o bonde dessa vez. Não, obrigado, Guilherme. Assim, a gente já tem visto muitas empresas, essas grandes empresas da educação, por exemplo, Coursera, Duolingo. Obviamente, eles trabalham com grandes quantidades de dados, né? E aí eu vou puxar a bola um pouquinho para os dados textuais, né? Então, estou aqui falando de LLM, né? Como exemplo, o ChatGPT é um LLM, mas tem o Llama e os das outras empresas também. E eles estão pegando esses conteúdos textuais. Imagina, a base do Duolingo. Quantos textos não tem ali, né? Quantas interações dos usuários não tem ali. E estão começando a criar os seus próprios modelos para fazer tasks específicas, né? Por exemplo, o Duolingo foi a aplicação mais direta, que é ter um assistente, né? um chatbotzinho, para que o aluno possa interagir ali e tirar dúvidas em tempo real. Né? Então, você escala a aplicação, que você tinha lá N pessoas respondendo, quando era o caso. Acho que até o plano do Duolingo para você ter esse tipo de feedback era um plano pago, né, e não de graça. E agora eles conseguem escalar e oferecer essa educação, né, também para várias pessoas com a ajuda da IA. Então, se você respondeu alguma coisa que não foi certo, você pode perguntar, né, ao chatbotzinho dele lá por que não foi certo. Outro exemplo é o Coursera, por exemplo. Eles têm uma ferramentazinha agora que estão incorporando na plataforma, que é para ajudar o professor a fazer o conteúdo do curso. Né? Então você diz, quero fazer um curso aqui sobre programação. E aí você pode pedir para sugere aí os tópicos do meu curso, né? E aí a própria plataforma já cria lá. Não sei se vocês estão familiarizados com o Coursera. Chama Coursera Coach. Eu não entrei nisso aí ainda. Eu vi em outras plataformas, mas não tinha visto no Coursera. Pois é, já tá lá. E aí ele está criando tanto estrutura quanto o próprio texto inicial, sabe? A minha primeira semana eu vou falar de, sei lá, estruturas de repetição, né, para programação. E aí ele já sai criando lá uma série de conteúdo. E aí tem sempre aquele trade-off ali, né? Que é o fato de você utilizar os modelos gerais, né, que são ofertados, por exemplo, pela OpenAI, o ChatGPT, o Bard da Google, e você ter uma base de cursos do Coursera,
que você pode fazer um fine tuning do seu modelo e aí ajudar a construir cursos, né? E aí outra coisa assim que o Coursera faz também, que está começando a fazer, é acessibilidade através de uma tradução mais eficiente do conteúdo. Sim, isso estava faltando já desde o começo, Nossa, né? verdade. Isso. Então você consegue agora os sites como o Coursera, eles abrigam conteúdos de grandes universidades para o mundo todo. Qualquer um de nós pode acessar lá e fazer um curso em Harvard, fazer um curso em Stanford. Mas, para muita gente, a barreira do idioma era um problema. E aí imagina que agora você pode fazer no seu idioma raiz, né, no seu idioma nativo, aquele curso de Harvard, de Stanford, de tantas outras universidades. Então é uma pegada assim muito muito legal aí da utilização de LLMs e nesse contexto educacional. Só trazendo também um pouquinho porque a gente está fazendo aqui no César, né? A gente tem estudado bastante principalmente os modelos da OpenAI no contexto de correção de atividades abertas, de correção de redação. E o que a gente tem visto é que o modelo é muito bom para identificar os erros. Se você disser, por exemplo, vamos simplificar, um exemplo de correção de redação. Você diz, identifica os erros ortográficos, identifica problemas de coesão. Então o modelo é muito bom para identificar os erros e o modelo é muito bom para o último passo, que é, agora vamos enviar uma mensagem para o aluno poder saber o que ele está ali, está indo bem, está indo ruim. Mas dar nota especificamente ainda é uma coisa que eles têm dificuldade, né? Assim, a gente tá testando, eles viram uma pessoa, né? Os modelos. Os modelos da OpenAI, né? Que tem várias versões. Assim, se você disser, dê uma nota para essa redação, isso ainda tem uma dificuldade. Agora, se você disser, extraia os erros ortográficos, por exemplo, pegar o Enem, né? Tem lá 5 competências. Extrai essa competência, extrai essa competência, extrai essa competência. A partir disso, enfim, tem todo um processo, né, para você conseguir extrair a nota. Aí só queria fazer um paralelo com o que a gente falou lá no começo, né? Lembra que lá no começo a gente falou que os sistemas de IA precisavam muito dos humanos para criar o conhecimento. Em alguns momentos, né, eu acho que não só para a educação, mas para outros contextos também, você precisa escrever um prompt tão detalhado, tão específico, que você vai precisar de um especialista para escrever o prompt. E aí eu estava até conversando com um colega dizendo, será que a gente não está voltando aí lá para o começo? E aí o próximo passo vai ser, vamos usar dados para gerar prompts automáticos, né? Que foi o percurso que a gente veio fazendo aí na IA em geral, né? A gente tinha os especialistas para criar as regras, depois a gente foi para os dados. Hoje a gente tem que ter um especialista para criar o prompt, para conseguir extrair uma resposta boa. Mas enfim, são perguntas em aberto porque... Mas é uma outra camada também, né? Isso aí acontece numa outra camada, né? Tu já tens agora... Antes tu precisava para construir o sistema, né? Mas agora tu já consegue construir o sistema e para tu colocar essa camada extra, que daí tu vai precisar do especialista. Essa é uma das discussões, né? Você tem que saber perguntar. Para saber perguntar, você precisa saber um pouco do domínio, o mínimo, pelo menos. Você tem que saber elaborar a tua pergunta. Isso vai saber precisar... o que você vai esperar como resultado. Exatamente. Né? Então você precisa ter um senso crítico, tem muita habilidade envolvida aí. Não é só a máquina. Isso. E eu acho que agora no começo a gente se satisfaz com coisas medianas, né? Mas a partir do momento que a gente começar a ser mais crítico e querer exatamente o resultado que a gente espera, que vai nos fazer feliz, aí a complexidade desses prompts vai aumentar e talvez a gente vai entrar no equilíbrio, ver o custo-benefício disso. É interessante, Grilo, você falar isso, porque eu acho que semana passada, foi essa semana, saiu o Hype Cycle da Gartner, né, que eles fazem para várias tecnologias e tudo mais. E a IA gerativa agora está lá no ponto mais alto da curva, ou seja, começando a descer. Né? Então, tem vários outros itens. Por exemplo, Prompt Engineering é uma coisa que está subindo ainda. Então, o foco já saiu no nosso caso aqui, do LLM. Então, a gente já não está mais falando do ChatGPT, a gente está falando de como perguntar o ChatGPT. Mas a tendência agora é as pessoas, a partir do momento que elas entenderam os potenciais e as limitações, aí ela vai começar a descer no hype, né? Porque todo mundo achava que ia resolver todos os problemas da humanidade. E aí a gente vai conseguir entender realmente onde essa tecnologia vai levar a gente. Mais alguém queria trazer algum exemplo aí de IA gerativa?
Na verdade, não é bem um exemplo, mas eu desconhecia que o Coursera estava implementando isso, mas já tem outras ferramentas que implementam essa geração automática aí de cursos, né? E me impressionam muito a qualidade da geração. Então, tu sabendo fazer a pergunta correta, que nem a Elaine, né? Então, tu tem que conseguir mirar exatamente naquilo que tu precisa, né? A ferramenta, ela te gera, por exemplo, os slides, né? A partir de um design que tu gostaria, né? Puxa as figuras que precisam ser colocadas e posicionadas para ilustrar aqueles exemplos, né? E te gera, por exemplo, uma aula, se tu quiser, né? Não precisa ser aula, né? Mas como a gente está aqui falando em educação, então tanto um professor pode ganhar tempo, né? Não no sentido de que ele vai usar aquilo ali como o material final da sua disciplina, né? Mas para resolver aquele problema do arranque em frio, né? Quer dizer, tu não tem nada e daí tu quer sair de algum ponto, daí tu tens pelo menos um esboço por onde iniciar. Os alunos, eu imagino que vão usar muito também para a criação dos seus seminários e palestras, enfim, defesas, né, dos seus trabalhos, né? E a qualidade muito grande, né, do resultado. O que eu vejo é que ainda está num ponto em que o conteúdo que ele é gerado ali, ele acaba sendo muito generalista. Não sei se a palavra está correta, mas é nesse sentido assim. Então, tu consegue gerar algo, né? Mas aquilo fica numa casca ainda... Falta lapidar, né? Isso, quase como se fosse ainda uma coisa meio de senso comum. Ainda dentro, claro, obviamente dentro de áreas específicas, mas ele vai puxar aquilo que é o mais geral daquilo ali, né? Então, obviamente vai precisar ali da intervenção de um especialista, no caso do professor ou da pessoa que conhece daquele domínio, para entrar com mais profundidade no tema específico que ele vai querer abordar, né? Então, ela não vai te entregar pronto ainda aquilo que tu gostaria que entregasse, mas te permitiria economizar muito tempo, né? Eu li esses tempos alguém falando que todos esses processos, essas aplicações de IA generativa, elas são muito boas em trazer muitas opções para ir até o meio do caminho e não até o fim. Mas que é justamente o momento onde a gente acaba perdendo muito tempo, né? Para dar essa largada que tu falou. Resumisse o que eu queria dizer, isso aí. A gente leva até um mas ponto. depois a gente precisa ser muito mais crítico. E aí que vem o que a Elaine falou, que é a gente ter senso crítico para poder analisar aquelas várias opções medianas que a gente recebeu e conseguir ir até o nosso resultado. Acho que essa é a nossa maior preocupação como educadores, né? A gente está educando pessoas para lidar com isso no futuro, ou só vão pegar essa resposta pronta e passar para frente, né? Acho que essa tem que ser a nossa preocupação, assim. Quem a gente está formando, eles vão conseguir olhar aquilo que é gerado e avaliar? Não. Passa para frente, lapida um pouco mais. Exato. Né? Acho que essa é a nossa função. Talvez até hoje a gente estivesse ensinando as pessoas para ir até o meio do caminho. Exato. Agora a gente precisa ensinar as pessoas para ir até o fim. Né? Deixa eu fazer até uma provocação aqui, colocar aí na mesa. A gente está falando aqui de texto, né? Os LLMs são focados em texto. Mas até no nosso primeiro episódio aqui do cast, a gente falou de geração de imagem sintética. Né? Imagem, vídeo, voz. Então imaginem um cenário onde você pode trazer Albert Einstein para ensinar física nas suas escolas. Onde você pode apresentar artes, né? Reconstruindo ali os quadros, ou até quadros novos de artistas, daqueles artistas famosos que a gente estudava, e ali começar a criar quadros novos, né? Então imagina, por exemplo, hoje como é que acontece, vou dar um exemplo bem simples, tá? Do que eu estou tentando trazer aqui para a gente conversar um pouco. Você vai fazer uma prova, você pode botar lá, prova de artes. Não sou nem da área, viu, gente? Então desculpa se eu falar alguma besteira. Mas você bota lá alguns quadros de pintores diferentes e você diz, liga aqui o quadro ao pintor. Com essa capacidade que a gente tem agora, a gente pode criar quadros novos e ao invés de o aluno tá tendo que decorar que aquele quadro foi do pintor X, a gente pode começar a perguntar o estilo. Né? Então esse estilo aqui, ou do pintor, ou de uma época específica, mas imagina a riqueza que a gente pode ter. Sim. Se essas ferramentas forem de fato bem empregadas, né? Aí
imagem sintética. Então, como é que vocês acham aí que a gente pode empregar esse tipo de coisa? Saindo um pouquinho da LLM, entrando mais nessa questão de imagem, vídeo, som. Pra falar a verdade, nunca parei para pensar nisso, né? O que eu tenho acompanhado, esse tipo de discussão, exatamente nesse ponto, está mais relacionado com a indústria cinematográfica, né? Então, alguns dos filmes que eles têm, mas não está relacionado com a educação, mas alguns dos filmes e propostas de construção de scripts têm sido feitas com base na utilização de IA generativa, né? E tem gerado uma forte reação contrária, né, dos atores, né? Então, isso que eu tinha... Mas, claro, tu pegou o exemplo do Einstein, acho que ele não ia reclamar. Mas tem alguns atores ali que estão extremamente revoltados. Tá parado, né? Tá em greve hoje. Justamente por causa disso. Então, tem roteiros ali que eles estavam usando as imagens e os vídeos anteriores, né, desses atores. Agora, pensando do ponto de vista educacional, né, realmente tu consegue trazer personagens que já não, sei lá, Marie Curie, os personagens assim ultra importantes da história, né, e colocar eles a expor problemas ali em formato variado, né, de maneira automática, né, você conseguiria fazer isso. Mas eu acho que a gente não está ainda perto de explorar isso, não, na verdade não conheço assim alguém que esteja fazendo coisas desse tipo, não sei. Porque... Eu vi alguns artigos assim, sim, propondo a ideia. Sim, tá na ideia ainda, alguém né? chegar e tá usando na prática... Eu desconheço. Eu achava que a IA ia até um certo ponto, tipo, criatividade, nunca ia nos substituir. Mas confesso que eu já estou ficando preocupada, assim, porque realmente está criando e criando coisas novas, claro, a partir de conhecimento passado, né? Mas criando coisas novas. Mas assim, também pelo que eu tenho ouvido, quando eu coloco essa criação nova para um especialista, ele encontra um monte de defeitos ainda. Não está obedecendo isso, não está seguindo essa regra, não é novo na verdade. Mas, assim, o futuro me preocupa um pouco, assim, eu não consigo dar um parecer ainda. Eu acho que tem muito a explorar e eu tenho medo um pouquinho, falar bem a verdade. Assim. Eu também tenho, mas eu sou uma pessoa otimista, né? Eu sempre tinha... Eu era cético sobre se a IA ia conseguir ser criativa. E aí a gente começa a ver alguns resultados, começa a ficar, eita, meu Deus do céu. Mas aí, o que eu me apego é que a gente classifica muito a criatividade como até o que a gente é capaz de fazer hoje, como ser humano. E aí eu acredito que a gente, com o uso de coisas como IA, a gente pode subir a barra. E aí o nosso resultado na nossa criatividade vai ser algo muito maior do que a gente hoje está acostumado a ter. E que esse novo resultado da criatividade é algo que a IA não vai alcançar. Tomara. Ou pelo menos por enquanto, né? Até a próxima revolução. Tem um aspecto nisso aí que eu acho que... Não sei se todo mundo já parou para imaginar, né? Mas hoje, por exemplo, a IA que a gente tem, né? De qualquer tipo, sendo ela também a generativa, ela funciona a partir dos dados que a gente produziu. Né? Então, são dados... humanos que estão ali, né? Eles foram gerados pelos humanos, né? Na próxima geração aqui, né, de aplicativos e soluções de IA que vão aparecer, as próximas soluções elas vão começar também a trabalhar em cima de dados que não são gerados pelos humanos. Híbridos, né? Mistos, sei lá. Né? Porque, por exemplo, a partir do momento que tu coloca uma IA generativa, né, a gerar novas pinturas, como tu comentasse ali, né? Tudo isso aí é insumo para novos treinamentos de outros modelos, né? Então, é uma abertura tão grande até filosófica para onde a gente vai caminhar, né? Que deixa a gente um pouco assim meio à deriva, né? Sem saber o que fazer, né? Mas isso vai acontecer, quer dizer, os textos que são produzidos hoje, esses textos que a gente comentou ali, né, de uma aula para um professor ou para um aluno, né, eles estão sendo produzidos por uma IA, né, baseados em dados que foram gerados pelos humanos. Sim. Mas aquele texto ali ele já é um texto gerado por uma IA. E esse texto ele vai entrar na nuvem, né, vai entrar e ele vai ser insumo para um treinamento de uma outra IA que também vai usar aquilo. Então, a gente vai chegar num ponto em que muita coisa vai ser treinada a partir de dados que não foram criados por nós.
porque já foram criados pela IA. Né? Então, isso aí é um próximo momento que vai chegar aí e que a comunidade acadêmica, né, que trabalha com isso, tem que estar preparada para lidar. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu particularmente não sei. Eu estava vendo uma palestra do historiador ali, tem até um best-seller ali. Ele falou, é o Yuval Noah Harari, né? Ele falou que uma das coisas que eles estavam pensando em fazer era uma proposta até bastante simples, de que a gente conseguisse, primeiro de tudo, saber se aquilo que a gente está vendo foi criado por um humano ou não. Né? Que seria o primeiro passo para a gente poder, pelo menos, caminhar em terreno um pouco mais sólido. Né? Então, por exemplo, eu entro para ler uma notícia em algum jornal. Né? Até então, essa notícia ela foi escrita por um repórter ali, né? Mas pode chegar num ponto em que a notícia pode ter sido pedida pelo repórter para gerar. Né? Então, um dos pontos que se discute muito é que isso aí seja identificado. Assim, olha, essa notícia, da mesma maneira que em artigo científico agora o pessoal está identificando, né? Usei o ChatGPT para tal coisa, né? Numa reportagem, né? Até para combate de fake news e tudo, né? Quer dizer, dos bots que estão aí. Mas eu acho que é um ponto interessante que não é bem ainda de IA na educação, mas que vai chegar na gente e que eu não sei direito como que a gente vai lidar. Mas esse é um ótimo gancho para a gente trazer essa discussão para a educação, né? É um assunto que às vezes aqui no próprio podcast a gente sempre fica sempre deixando para depois, né? Falar sobre ética, sobre aspectos legais, LGPD e tudo mais, acesso a dados. E aí eu queria até dar um spoiler que o nosso próximo episódio vai tocar exatamente sobre esse ponto na IA gerativa. Mas eu queria trazer aqui para a nossa mesa de educação. O que a gente pode, continuando aí o assunto que a gente puxou, mas trazendo para a educação, o que a gente pode falar aí sobre esses aspectos mais legais e éticos do uso da IA hoje em dia e as perspectivas que a gente tem? Não, assim, eu da mesma forma, como dei o exemplo antes, eu vou já trazer as minhas preocupações sobre o exemplo. Né? A gente está aqui falando de pinturas e de, eventualmente, pessoas, né, numa sala de aula, personagens históricos, né, ou pessoas que ainda existem. Então a gente cai naquele dilema da propriedade. Né? Você pode estar usando a imagem daquela pessoa para você sem fazer uma referência explícita. Quando a gente usa uma imagem numa apresentação, a gente tem que colocar a referência de onde a gente tirou. Quando você gera uma imagem sintética, você não tem para onde colocar, né? E, enfim, essa apresentação que você gerou vai retroalimentar o sistema. Era a sua apresentação, que você já gerou usando a IA? É da IA que gerou? É do sistema agora? Então essas questões eu acho que ainda são muito... ainda estão muito iniciais, né, na discussão em geral, aqui no Brasil principalmente. A gente ainda está iniciando, né, tem toda aquela questão da lei, da IA e tudo mais. Mas eu, particularmente, eu me preocupo bastante em usar isso nos meus trabalhos ainda hoje. Se é uma plataforma do Coursera, que o próprio Coursera está oferecendo, aí eu acredito que ele que vai, né, a gente está usando a plataforma dele no sistema dele. É uma coisa. Que ele está usando os dados dele para gerar. Outra coisa é você usar uma plataforma aberta, né, gerar ali alguma coisa, principalmente imagem. Eu acho que imagem é uma coisa crítica. E daí tá usando depois. Né? Então, quem é responsável pelo quê? Né? Isso é uma coisa que me preocupa bastante. E essa questão da propriedade, né? De quem é aquele conteúdo? Isso é uma discussão que está bem forte, tanto na computação quanto na IA na educação. Eu também não sou especialista na área, mas eu acredito muito que os dados são da pessoa. Então, ela tem o direito sobre os seus próprios dados. Se ela fala, eu não quero que seja divulgado, não quero, né, que seja exposto, eu acredito que não deve ser. Né? No entanto, eu acho que a lei ela é um tema complexo. Né? Ela tem que ser aberta o suficiente para que conhecimento continue sendo gerado, pesquisas continuem sendo feitas, para não chegar num ponto em que nada pode, nenhum dado pode ser usado. Eu acho que é muito delicado mesmo, mas eu acredito muito nessa propriedade pessoal assim, sobre os seus dados, de não usar isso para outros fins. Né? Mas eu acho tão complexo e realmente até aí que eu vou. Acho. Tem a questão da privacidade, né, que vocês comentaram, e dentro da área ali que a gente vem trabalhando, que é essa de geração de
de modelos, né, de identificação, de problemas e tal. Tem algumas outras que acabam aparecendo também e que são bem importantes, né? Uma delas já foi falada aqui várias vezes, que é a questão da explicabilidade. E daí, isso aí está relacionado tanto com a capacidade da IA demonstrar o porquê que ela chegou em determinada solução, obrigado. Então, assim, tem esse desafio, né, de tu conseguir informar e a pessoa que está usando ali, né, o usuário, conseguir saber do porquê que aquilo ali está sendo dito, né, do porquê que... Né, isso aí passa por uma outra situação que é o que eles chamam de transparência também. Então, quer dizer, tu tens a necessidade de permitir que a IA explique e tu tens a necessidade de permitir que o ser humano abra aquela caixa ali da IA para poder entender se ele quiser, né? Então vai nessa linha assim de tu deixar aberto e tu deixar e permitir que seja explicável, né? Então tem todo um desafio ali, até às vezes na escolha da técnica que tu vai usar para permitir que o teu software, o teu aplicativo siga essas diretrizes, né? E uma outra questão também que tá bastante assim sendo discutida, está relacionada com agora fairness, não sei como é que a gente traduz, justiça, assim, mas é uma IA justa, né? Então isso aí vai muito também naquele sentido de que os dados que a gente tem, eles são uma representação da nossa realidade, né? E a nossa realidade ela é cheia de vieses, né? Que a gente não gostaria de seguir repetindo de maneira perpétua, né? Então, se a gente começa a construir modelos, né, que entendem aqueles vieses como sendo algo repetível, né, que tem que se repetir, a gente vai estar perpetuando uma quantidade grande de injustiças que existem, assim, sociais e de todo tipo, né? Então, essa é outra preocupação que há no momento em que tu gera, por exemplo, um modelo como esse que eu comentei de risco de evasão, né? De tu não identificar que um aluno, um estudante tá em risco de evasão por questões que não deveriam estar no âmago da discussão, né? E algumas das soluções de IA, que daí, claro, a gente está falando de educação, algumas das soluções de IA que foram desenvolvidas em outros países desconsideraram isso no começo, né? E geraram já grandes problemas, né? Inclusive na área da educação, em que eles estavam lá nos Estados Unidos usando um sistema de IA para ranquear os professores, né? Com base na performance deles, dos alunos em sala de aula, e daí estavam demitindo os professores e tal. E, enfim... então, esse tipo de questão, assim, né, do viés, né, como fazer para IA não direcionar, né, para um alvo específico a partir de dados que não deveriam ser considerados, e também é outro ponto bem importante para a gente tomar cuidado, assim, né, nas soluções que a gente vem desenvolvendo. Eu queria até trazer um exemplo de um outro ponto que às vezes não está tão no nosso cotidiano, que é quem vai ter acesso a essas tecnologias. Talvez até saia um pouco da IA, mas aqui a gente está focando em IA, né? Por exemplo, um sistema de correção de redação. Se você colocar no Google, qualquer buscador, sistema de correção de redação em português, em inglês, em espanhol, tudo, você vai ter 1 milhão de sistemas. É uma solução pronta que já está o problema praticamente resolvido. Claro, tem vários aspectos que diferem, mas não vou entrar nem nesse mérito. Mas o fato é, para você usar, você precisa ter computador e internet. E aquelas escolas no interior do Brasil, por exemplo, que não tem computador, que não tem internet. E os países da África, né? Sabe como tem muito país da África. Na verdade, a África e a Índia são os 2 países mais desenvolvidos em tecnologia para locais com pouca acessibilidade do ponto de vista da internet e tudo. Eles trabalham muito com o celular mesmo. Né? Assim, não com celular e smartphone. A transferência é SMS. Né? Então, o aluno vai fazendo o curso e você vai respondendo questões via SMS, tendo ali um feedback e tal, porque o acesso à internet não chega. Né? A gente teve um exemplo recente aqui de um projeto, que a gente foi conversar com o cliente, né?
É um sistema de correção de redação. Aí disse, beleza, a gente sabe fazer. A gente dá um computador para cada aluno, eles vão fazer, a gente corrige no servidor e devolve. Ele disse, tem um problema só aí. Não tem um computador para cada aluno. Ah, beleza, então a gente pode fazer no celular e tal, e aí na conexão à internet aí tem um problema. Algumas escolas não vai ter internet. E aí foi, e a gente começou a entrar nessa realidade, né? A gente sabe, ano passado a gente estava num evento de informática na educação do Brasil, foi em Manaus, e eles relataram muitas realidades lá do Amazonas em geral, que às vezes o professor demora dias para chegar na escola, às vezes tem escola que nem... Que fecha durante a cheia, ou a vazante, enfim, a realidade é diferente. Lá em Manaus tem um centro de mídias, né, que é um dos mais conceituados aí, porque eles precisam ter esse tipo de coisa para conseguir chegar no aluno. Aí como é que a gente faz a IA chegar lá? Né? Então, eu acho que essa questão, resumindo, será que o que a gente está desenvolvendo, de alguma forma, não vai gerar mais desigualdades no nosso país e no mundo em geral, né? Quem tem mais acesso vai conseguir ter coisas mais sofisticadas, aprender muito mais, e quem não tem acesso vai ficar muito mais para trás, né? Essas desigualdades vão... E aí a gente está também pesquisando muito nessa linha, né? Que a gente tem chamado de IA desconectada, IA para educação desconectada, Desplugada, né? Desplugada, com baixo custo. Para a gente pegar, por exemplo... Só para exemplificar, eu acho que a solução para esse projeto que a gente deu foi: os alunos vão escrever na folha, aí a gente desenvolveu uma folha específica, né, para facilitar a leitura do que o aluno escreveu. Os alunos escrevem na folha, o professor que tem o celular, né, porque em alguns casos só o professor tem celular, tira foto, e em algumas cidades o professor tem que ir na secretaria municipal da cidade, porque é lá que tem internet. E aí faz o upload, aí a gente processa tudo mais, e aí depois devolve. Enfim, é um problema... É a mesma tecnologia, são as mesmas coisas, mas é uma mudança no processo também. Né? Então a gente tem trabalhado muito no grupo essa questão. Como a gente pode incluir as pessoas nesse desenvolvimento. Eu não estou aqui dizendo também que então a gente tem que parar, porque não é esse o caso. Mas o caso é, a gente precisa de pessoas que olhem para esse outro lado também. Porque senão cada vez mais as disparidades vão crescer. E aí é o momento que eu puxo a brasa para o meu lado aqui, faço o ativismo, que isso é uma questão de design de serviço, né? Desenhar todo o serviço, toda a cadeia e não somente a aplicação da tecnologia lá no fim. Legal. Exatamente. Pessoas, estamos aí conversando há um bom tempo e aí eu queria caminhar para o final, né? Fazer esse encerramento e pedir para cada um fazer aí algum fechamento e deixar o último aí para o meu colega lá do Labória, que é a squad de IA do César, para fazer o encerramento aí do episódio, começar com os nossos convidados. Tá bom. Eu queria agradecer muitíssimo esse convite, foi um prazer conversar com os meus colegas e contigo, e deixar essa sementinha, assim, de que realmente a IA na educação veio para ficar, assim como a IA veio, a gente só tem que... Enquanto o avião está voando, a gente está terminando de construir o negócio, né? Tem que ser assim. Mas muito obrigada, viu? Foi um prazer. Eu também queria agradecer aí o convite, né? A oportunidade aí. A gente se conhece há bastante tempo. Eu acho que nunca tinha trocado uma ideia tão bacana assim sobre IA na educação. Então, acho que o César aqui propiciou para a gente assim, uma oportunidade única. E acho que é isso, assim. Então, agradecer no coração aí, de coração o convite e a oportunidade. Legal, foi um prazer imenso receber vocês aqui. E vai lá, Rafa, faz o nosso fechamento aí. Não, eu não vou nem adicionar tanta coisa, porque eu acho que o debate já foi tão rico, né? A gente já conversou aqui de vários temas, várias possibilidades. Eu só queria deixar aí também como recado, né, tudo isso que a gente vem fazendo aqui no César, né, sobre a educação, por exemplo. No ano que vem a gente vai sediar aqui o maior evento mundial de IA para educação, né, que é o AIED, Artificial Intelligence in Education. Vai ser aqui, inclusive já temos o site, se quiserem acessar lá, aied2024.cesa.school, para trazer um pouco mais de informações. Né, aqui também no nosso squad, né, nosso trabalho, está desenvolvendo white papers, né, e
sobre temas específicos. Então, alguns desses exemplos que eu dei também, a gente tem um white paper focado em IA generativa para educação. Também acessem. E dizer assim que estamos aqui, né? Grilo pode falar aí também, estamos aqui disponíveis e dispostos a interagir com quem quiser falar sobre o tópico, com quem quiser trazer um problema, com quem quiser trazer uma solução que precisa de melhorias, né? Quem quiser acessar e adotar IA na educação, né? Estamos aqui sempre disponíveis para ouvir. Né? Semana passada, Grilo, a gente recebeu uma startup, não foi aí? Sim. Foi uma troca super legal, assim, o pessoal lá. Na semana passada, especificamente, foi uma startup de IA para educação, né? E aí estão usando lá IA gerativa no processo deles, que foi bem legal. Então, convidamos a todos aí que estão ouvindo, que querem interagir um pouco com a gente também, a mandar aí um e-mail por nossos contatos e a gente interagir e trocar um pouquinho de ideias. Show de bola. Então, era isso. Quem quer contribuir com a discussão, como sempre, estamos aqui abertos para isso. Manda sua opinião, pergunta, sugestão, reclamação para o podcast@cesar.org.br. Já aproveita e segue o Cesar nas redes sociais. Compartilha aí esse conteúdo que é muito importante e a gente te espera no próximo episódio. Muito obrigado.